criançada! Tudo bem com vocês? Olha só, tia aqui para mais uma aulinha juntinho com vocês. Vocês estão preparados para essa aulinha? Será que alguém aí já imagina sobre o que vamos falar hoje? Alguém aí já sabe? Quem sabe me dizer? Muito bem, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Por isso que tia colocou aqui essas plantinhas, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Vocês aí têm plantinhas na casa de vocês? Sim. Olha só, eu tenho aqui algumas plantinhas. Tenho essas que tia colocou aqui e tem outras também espalhadas aí pela casa. Sabiam que é muito bom ter plantinha em casa? Mas para ter plantinha em casa, nós devemos fazer o que com elas? Isso mesmo, nós devemos cuidar das plantinhas. Nós não podemos apenas ter as plantinhas na nossa casinha e não cuidar delas. Isso mesmo, do mesmo jeito que a gente precisa da água, não é? Do alimento para sobreviver, as nossas plantinhas também são especiais e elas também precisam de cuidado para sobreviver. Porque se a gente não cuidar dessas plantinhas aqui, elas vão todas, ó, morrer. As plantinhas vão morrer, mas para ela não morrer, nós precisamos cuidar delas. Isso, as plantinhas, elas precisam de água. Isso mesmo, tem que regar ela, ó. Sempre está regando as plantinhas. Elas precisam do sol. Precisa sim do solzinho para aquecer elas. E isso precisa da sombra, não é? Então as nossas plantinhas, ela precisa de todo um cuidado para que ela não morra. Então é importante sempre estar cuidando dela. Se tiver com algum bichinho, alguma coisinha, colocar remédio. E isso, não vá pensando que é só os humanos que precisam de remédio não, quando estão dodói. As plantinhas também, senão os bichinhos vão vir aqui e vão destruí-las. Então, nós temos também que olhar, sempre estar olhando, estar cuidando. Se precisar do remedinho, colocar o remedinho. Sabe por que tia está dizendo isso? Porque as plantinhas, elas são muito importantes na nossa vida. Quando a gente tem assim, ó, esse ar puro, é graças às nossas plantinhas. Isso, aqueles pés de árvores grandão, tudo isso é graças a eles. Então nós devemos sempre cuidar. A gente não pode arrancar as árvores, não pode destruir as plantinhas, sempre cuidar. Isso mesmo, porque as plantinhas, elas são muito importantes. Além do ar, não é, que ajuda na nossa respiração aí, a respirar esse ar puro, não é? Traz, ó, ventilação também. Você já ficou em um lugar que não tem nenhum pezinho de planta, nenhum pezinho de árvore? É muito quente, não é? Não tem sombra e faz aquele calor. Mas você já ficou debaixo, ó, de algum pezinho de árvore assim e já ficou no sol? Não, porque graças à árvore, não é? Ela nos dará sombra. E isso, a gente fica na sombra, fica aquela fresquinha ali, graças ao pezinho de árvore. Mas sem o pezinho, não é? Sem a plantinha lá, nós não vamos ter sombra. E também nós não vamos ter essa fresquinha que nós temos quando nós temos árvore, plantas ao nosso redor, não é? Vocês sabiam também que as plantinhas, elas servem de remédios? Isso mesmo, tem muitas plantinhas aí que servem de remédio. A gente pode fazer um remedinho para quando tiver dodói. A gente pode fazer um chá para tomar. Alguém já tomou aí um chazinho? Então, é das nossas plantinhas. Isso, é das nossas plantinhas que nós conseguimos aí esse chazinho. Quando a gente cai, que se machuca,
Vocês sabiam que quando tem alguma feridinha assim, tem uma plantinha que quando você pinga uma gotinha em cima da feridinha, a feridinha melhora? Ou então quando você se queima com alguma coisa, tem plantinha também para isso? Isso mesmo, não é só o remedinho que sara a gente não, as plantinhas também são capazes de nos ajudar com alguma coisa, ajudar na nossa saúde. Por isso, olha só, não quero ninguém aí maltratando as nossas plantinhas, sem dar água às bichinhas. Quero todo mundo cuidando, hein? Vamos cuidar das plantinhas para elas ficarem sempre assim, ó, lindas, todas verdinhas, certo? Lembrem sempre de regar as plantinhas. Vocês cuidam das plantinhas da casa de vocês? Cuidam? Muito bem, se não cuida, ó, vamos começar a cuidar aí dessas plantinhas. Olha só, eu trouxe aqui também uma representação com uma árvore, certo? Para mostrar para vocês o processo da árvore, que uma árvore existe várias coisinhas até chegar lá em cima, tem todo um caminho, não é? Para chegar a dar frutos. Então nós vamos ver por onde começa e vamos ver o que é que ela tem. Então prestem bastante atenção, porque agora vamos falar um pouquinho sobre ela. Nas plantinhas existem várias coisas. E sabe por onde começa? Olha só. Primeiro de tudo a gente prepara lá o lugarzinho, a terrinha, não é? Joga a semente, coloca a sementinha lá e espera a plantinha crescer. E aqui nós temos uma árvore já grandinha, com frutos, não é? Mas primeiro, para nascer aí a árvore, nós preparamos lá a terrinha, jogamos a semente e precisamos fazer o que para ela crescer? Regar, isso mesmo, nós vamos regar essa plantinha, certo? E quando a gente começar a regar ela, sempre está cuidando, aí vai começar, ó, por aqui, pela raiz. Então, primeiro vai começar a raiz, olha, a raiz vai saindo, certo? Primeiro começa por ela, colocou a sementinha, conforme for regando a raiz, ó, vai crescendo, se espalhando pela terrinha e depois da raiz já vai começar, ó, caule, que é essa partezinha aqui, ó, da plantinha. Então, depois que crescer aí o caule, aí vem, sabe o que? Vem as folhas. Isso mesmo, vai vir as folhas. Depois das folhas, nós temos as flores, certo? Tem as flores. E também nós temos o que aqui, esses vermelhinhos? O fruto. Isso mesmo, o fruto. Então, meus amores, a plantinha, não é? Muitas delas dá o seu fruto, tem outras que não dão frutinho, mas servem de remédio, não é mesmo? Então, elas vão ter a raiz, que fica lá, a raiz a gente não consegue ver, porque a raiz ela fica dentro da terrinha, certo? Então, a gente não consegue ver a raiz. Então, temos a raiz, depois o caule, ela também tem o caule, as folhas, as flores e o fruto. Então, essas são as partes da nossa plantinha: raiz, caule, folhas, fruto e flores. Isso mesmo. Então, para ela crescer, ela tem todo esse processo. A gente sempre tem que estar regando, estar cuidando das plantinhas, das árvores. Nós não podemos desmatar as árvores, não é? Arrancar as árvores pode para fazer construções?
Não pode, não é só pode arrancar essas árvores para fazer construções quando é permitido, mas tem lugares que não é permitido, certo? Então, para fazer construções, tem as árvores certinhas para isso, elas já estão feitinhas para isso, certo? Mas nós não podemos estar destruindo aí as árvores, que é errado, não é mesmo? Nós precisamos de algumas delas para construir a nossa casinha. Por exemplo, o telhado da nossa casa. Para colocar a telha, nós precisamos da madeira. E a madeira vem através da árvore. Mas essa madeira utilizada, essas árvores também, certo? Elas são liberadas. Tem um lugarzinho que tem essas árvores que são liberadas para a construção. Mas tem outras que não podem destruir e muita gente destrói, arrancam elas de lá e não podem, certo? Então, já sabem, não é? Devemos sempre cuidar das plantinhas, regar elas, colocar no sol, não é mesmo? Porque elas precisam de todo esse cuidado, porque as plantinhas nos ajudam na respiração, um ar mais puro, em remédios, construções, certo? Nos dá alimentos, isso mesmo, olha aqui os frutos. Então, para a gente desfrutar desses frutos, nós devemos cuidar. Muito bem, meus amores. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho sobre as plantinhas. E a partir de hoje, eu quero todo mundo cuidando das plantinhas que tem em casa, hein? Nada de não cuidar das plantinhas. Cuidem para ela não morrer. Então, amores, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, certo? E agora eu peço que você chame o responsável que está com você para que tia possa conversar um pouquinho. Olá, tudo bem? Encerro mais uma aulinha e na aulinha de hoje, tia falou sobre as plantas. Isso mesmo, conversamos um pouquinho sobre as plantas. Espero que eles tenham aprendido bastante, que a partir de hoje eles cuidem aí das plantinhas. A atividade vai ficar por conta da professora que vai passar e orientar direitinho, certo? Sobre as atividades, tá bom? Então vocês vejam aí qual é e coloquem os nossos pequeninos para capricharem, tá bom? Então desejo um ótimo final de semana a todos vocês, que vocês fiquem com Deus, aproveitem aí, descansem, brinquem, fiquem com a família, não é mesmo? Então, beijão, forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!